Bom, senhores, salve Maria. Na luz do infeliz fato que se deu aí na última semana, né, foi o assassinato do influenciador americano Charlie Kirk. O senhor Marcos falou, o tema dessa apresentação, em partes, é um pouco sobre a vida dele e o trabalho que ele fez. Em outras partes, é sobre a importância de modelos ideais e arquétipos para, que nem o senhor Luiz traduziu tão bem aí a frase Le tournant de l'histoire, que é a revirada da história, né? A mudança de chave da história. E, por coincidência, Charlie Kirk, vamos ver, ele tem muito a ver com isso, até pelo nome do grupo que ele criou. Só uma pesquisa por amostragem aqui. Quantos dos senhores conheciam ele antes da semana passada? Quem conhece, levanta a mão, só para... Eu só ouvia falar, eu já tinha ouvido falar, mas não sabia quem era. Dessa importância dele. Não sabia quem era. Só o Guilherme Durães? Pouca gente tinha falado. Pouca gente. Ele não era muito conhecido, não, de fato. Aqui, né? Aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, o Charlie Kirk, ele começou o trabalho dele em 2013, nos Estados Unidos. Para quem lembra mais ou menos do patamar político que a gente estava em 2010, por aí nos Estados Unidos, a gente estava com um partido republicano muito fraco, lançando candidato fraco atrás de candidato fraco, perdendo, e não tinha ainda no horizonte o fenômeno Trump, né? Não se imaginava que isso poderia acontecer. O que se via ia ser mais 4 anos de governo democrata depois do segundo termo do Obama, que viria aí com a Hillary Clinton. No meio disso aí surge não só o Charlie Kirk, tá? Em momento algum aqui nós vamos dizer que o Charlie Kirk era o contra-revolucionário perfeito, não era, tinha suas limitações, mas surge ele no meio de um movimento buscando, literalmente, algo a mais do que estava sendo oferecido pelos movimentos conservadores até então. Estados Unidos, nessa época, as faculdades de lá eram que nem as aqui do Brasil, um pouco menos maoístas que nem as nossas, mas um centro de indoctrinação de esquerda terrível. A direita não tinha voz. Ele surge com outros junto dele, mas ele principalmente liderando campanhas na universidade, querendo buscar a base de volta para a direita. A gente pode dizer, então, que Charlie Kirk ele era, apesar de tudo, um idealista. Ele buscava, de certa forma... O movimento woke nasceu nas universidades americanas. Justamente. Não só idealista, mas ativista. O idealismo em ação. Isso, é justamente o que a gente vai falar aqui. E quando estava nascendo a questão woke. Mas justamente nisso ele começa o trabalho nas universidades. Os senhores imaginem hoje aqui no Brasil, quem tem a infelicidade aí de frequentar a universidade, principalmente pública, os senhores imaginem o que seria alguns dos trabalhos que ele fez nas universidades americanas aplicados aqui no Brasil. Imagina o escândalo que não seria. O primeiro deles, ele fez, isso foi em 2013, ele criou o Professor Watchlist, que era o quê? Os alunos eles iam no site dele, se inscreviam e denunciavam lá o primeiro nome, segundo nome, e-mail do professor deles, que era esquerdista, e faziam um relato do que o professor tinha feito. Ele criava uma base de dados pública com todos os professores que estavam indocrinando os rapazes nas universidades. Quer dizer, antes disso, o professor, quem aqui estuda em universidade sabe, o professor ele se sente muito à vontade de chegar na frente da sala de aula, falar o que ele bem entender, e ninguém vai ter coragem de falar nada com ele. A voz dele é máxima lá. Isso aí começou a quebrar isso. Quer dizer, será que tem alguém ouvindo que vai colocar isso aqui? Porque isso deu um estrondo. As pessoas viram isso. Os professores começaram a pensar. Quer dizer, a esquerda começou a perder a hegemonia que ela tinha nas universidades. Trabalho direto dele aí. Inclusive, quem quiser tomar essa ideia aqui para, não sei, para alguma coisa aqui no Brasil, fiquem à vontade. Ele criou, acho que 800 núcleos em 800 universidades. A gente vai chegar no trabalho presencial, mas isso foi o começo. Só colocando, como é que fala, né? Colocando o pé na água do rio foi isso aí. Muito bem pensado, né? Ele vai pressionar, a maneira de pressionar o professor, né? Ele vê que... Justamente, alguém tá me observando. Eu não posso falar o que eu quiser, mas... Ele começa a mexer, começa a se sentir... Outras ações que ele fazia, ele focava muito na universidade. Ele tinha os Student Actions da Turning Point USA, não falei o nome do apostolado dele. Apostolado não, né? Ação Jovem.
E ele te fazia congressos, seminários, né? Simpósios anuais. E como exemplo aqui do tamanho desse simpósio, em 2019, ninguém menos do que o presidente dos Estados Unidos dando palestra no simpósio da ação universitária dele. Juntava coisa de mais de 50 mil pessoas, juntava todos os núcleos, né, dos Estados Unidos todo. E quer dizer, isso eram jovens universitários, estavam espalhados em várias faculdades. Eles estavam... Berkeley, quer dizer, você imagina o equivalente de Berkeley aqui no Brasil seria, por exemplo, a USP. Imagina um grupo conservador existindo na USP hoje. Um grupo conservador existindo na UFMG. É autoproclamado assim. Então trouxe muito essa luta para a universidade, congregou muitos jovens e trouxe muitos jovens para a direita. E não parou por aí não. Ele tinha um espírito, de certa forma, até belicoso, de gostar de confronto. Aqui tem exemplo de um vídeo, é interessante para os senhores ouvirem. Acredito que para ver não é muito bom ficar observando essas fisionomias dos estudantes woke, mas ele debatendo 25 estudantes woke de uma vez. Então, quer dizer, gostava do debate, gostava do confronto, tem muito desse espírito combativo americano, né? Desmontamos os argumentos deles. Desmontando os argumentos deles. Ele era muito inteligente. E ele não começou com isso aqui não, ele fazia isso também nas universidades. Como vocês podem ver aqui, eu achei interessantíssimo o título dessa matéria aqui, esse jornal americano The Salon. Vocês podem ver aqui no site Bias and Credibility, diz que o Salon, se ele tivesse um pouquinho mais para a esquerda, quebrava o termômetro deles ali. Então, é um jornal extremamente de esquerda, mas o título que eles colocaram, né, anunciando a morte do Charlie Kirk, The Death of a Culture Warrior, quer dizer, a morte de um guerreiro cultural. E aqui eles dizem, a reviravolta da direita, a vitória da reviravolta da direita é o legado de Charlie Kirk. Então, quer dizer, o trabalho que ele e outros começaram aí em 2013, a gente pode dizer facilmente culminou nas eleições de 2016, que depois veio culminar agora nas eleições de 2024. Como é que o Donald Trump teria sido eleito sem a base universitária forte que ele tinha? Não tem como. Então, a gente pode, é justo dizer o que eles disseram aqui. E outro testamento da importância do trabalho dele vem de outro jornal de esquerda, o The Guardian, dizendo o seguinte, como o Charlie Kirk transformou os campos universitários em campos de batalha culturais. Essa matéria, inclusive, eles revogaram ela, tá? Acho que não conseguem mais achar ela, porque ficou de extremo mau gosto terem visto o ocorrido. Mas pode-se ler isso aí da seguinte forma também, quer dizer, como as coisas eram boas quando não tinha debate nas universidades. Como as coisas eram boas quando só a esquerda tinha voz. Como é que não era bom antes? Unanimidades. Todo mundo na unanimidade do erro estava ótimo. Pelo menos de voz, né? O governo está calado. Então, um pouco aqui da repercussão do que ele fez na mídia americana. E o mais impressionante dele foi essa campanha chamava Culture Wars, começou em 2018 e depois foi tomando outros nomes, mas o formato era o mesmo. Ele pegava um auditório de uma universidade, se colocava ali no púlpito, né, no palco. Às vezes ele tinha algum convidado para ajudá-lo a responder algumas perguntas, às vezes estava sozinho. A maioria das vezes estava sozinho. E aí, auditório aberto. Entrava quem quisesse, tinha só uma equipe dele para organizar as filas, e as pessoas iam revezando ali, pegando o microfone, perguntando para ele alguma coisa. Aí entrava a maioria, obviamente, esquerdista, querendo desmontar ele ali, e ele ia lá e desmontava eles. Os debates dele, que nem o Celso falou, ele deve ter assistido alguns, uma pessoa de uma inteligência excepcional. Os dois que é uma sobrinha mesmo, mandou com as duas. Um trecho de uma reunião do Dr. Plínio. Você sabe o que quer dizer ambiente? É porque antes disso ele estava descrevendo qual que era o ambiente americano formado. Então, desse ambiente, né, surgiu um grupo de descontentes com preocupações universais. Depois a gente vai falar um pouco sobre o vício da América, a vocação da América. Mas a vocação universal a preocupação universal é justamente o que a gente vê na figura do Charlie Kirk. E, de novo, ele não era contra-revolucionário perfeito, apesar de relatos que a gente tem, não acredito que ele era católico, tem gente que diz que ele estava se convertendo, mas é tudo... A esposa dele era católica? Essa foi uma das últimas que ele disse, né, que ele fala sobre a importância da Virgem Maria, como ele diz, né, Virgem Maria, como modelo contra o feminismo. Então, quer dizer, estava recebendo algumas graças ali.
Mas, e frequentava missas também da causa da esposa. por causa da esposa, Então, justamente. provavelmente ele ia mais. E tem influenciadores católicos também, exemplo muito famosa também, não sei se alguém conhece, a Candace Owens, e relata que ele estava rezando o texto diariamente, que estava no caminho de se converter. Mas enfim, o trabalho dele foi esse, quer dizer, surgiu, né, podemos dizer que um jovem que, no meio de uma reação conservadora, ele surge buscando algo acima do que estava sendo ofertado. O Partido Republicano até então não tinha ninguém debatendo valores que ele estava debatendo. O que o Partido Republicano queria nessa época era responsabilidade fiscal, era espalhar a democracia para o mundo inteiro, era, enfim, solidez financeira. Não tinha ideologia, não fazia parte do debate americano nessa época. Pode-se dizer que isso tudo mudou com o Trump. O Trump foi um dos primeiros presidentes a trazer isso de volta para o campo de debate. Então aí que vem o nome do apostolado dele, Turning Point, que também é expressão comum referida aí no grupo, era Le Tournant de l'Histoire. O Sr. Marcos teve a gentileza de me explicar o que era mais cedo. É justamente o que acontece com a vinda dele e desse movimento todo, quer dizer, uma mudança nos Estados Unidos. Antes a gente estava indo para cá, para a esquerda, agora, que nem o símbolo dele, mudou. O país agora caminha para outra direção. Mudança de rumo. Uma mudança de rumo, turning point. E para esse turning point acontecer, a gente precisa de um modelo ideal. Precisa de um homem eleito pela providência, corresponde às graças que ele recebe, que vai puxar esse movimento. Um exemplo aqui, por exemplo, é Dom Afonso Henriques. Quer dizer, o modelo ideal, o turning point da história de Portugal, pode-se dizer que se deu com Dom Afonso Henriques, não é? Até então, dominado pelos mouros, com a vinda de um homem eleito pela providência, que corresponde às graças, a coisa muda. Mas o que é esse homem? Por que esse modelo ideal é tão importante? O modelo ideal ele não vai ser só um homem que se destaca sobre os outros por ter virtudes singulares dele. Ele é alguém que incorpora, quer dizer, encarna todas as qualidades que aquele povo vai ter. Ele tem tudo de, podemos dizer, típico daquele povo, mas ele não vai ter nada de ordinário daquele povo. Um homem que se eleva sobre os outros por ter as características e qualidades deles em grau superior. Então a gente pode ver, né, por exemplo, no arquétipo, que eu coloquei uma foto de uma pintura de Carlos Magno, um homem alemão que se destaca sobre os outros alemães, né? As virtudes alemãs são vistas nele em grau maior do que no tipo médio alemão. Isso tem tudo de anti-igualitário, né? A gente não pode dizer isso. Um homem desse aí é um homem que ele se sobressai. Então, como eu disse, todo grupo humano ele vai produzir, né, esses tipos aí que vão encarnar as qualidades e outras características do grupo, vão se destoar. Em consequência, também, quando ele surge, o grupo todo se eleva. Quer dizer, os senhores podem imaginar, vocês vão visitar tal e tal estado e repara lá que todo mundo aqui todos os homens aqui são muito aguerridos, são pessoas muito valentes, muito corajosas. O que você pode imaginar disso aí? Bom, se todos os homens aqui são muito corajosos e muito valentes, devem ter aristocratas aqui que são muito corajosos, excelentes soldados. E acima deles devem ter nobres aqui que são excelentes guerreadores. E acima desses nobres aqui, o rei deve ser um combatente de mão cheia. Por quê? Porque se o médio daquele povo ter um grau de combatividade alto, eu vou ter expoentes ali que vão exemplificar isso aí de uma forma muito maior. Quando eles surgem, eles trazem o povo todo junto com eles. Quer dizer, princípio da admiração. Eu vejo aquilo, eu admiro, qualquer coisa daquilo eu posso ter em mim. Em qualquer coisa com aquilo eu posso me assemelhar. Camões tem um verso dizendo o seguinte, que um fraco rei faz fraca, forte gente. E o contrário deve ser verdadeiro também. Com certeza. Com certeza. E aqui no Brasil nós tivemos exemplos disso, né? A gente não precisa de olhar para fora. Batalha de Guararapes, a insurgência pernambucana no norte, contra a ocupação calvinista dos holandeses. A gente vê ali homens, né, que se destoaram
por serem combativos. Eu me esqueci o nome do senhor de engenho que virou governador de... Mas depois a gente chega. João Fernandes Vieira, e depois representantes também dos índios, dos negros, inclusive da corte portuguesa na época. Isso. Henrique Dias, que era o dos negros, e Felipe Camarão dos índios, isso. Quer dizer, de novo, o Brasil, o Nordeste ocupado pelos holandeses, eles cometendo piores tipos de sacrilégios, matando padres, até durante o sacrifício da missa, né? Tem relatos disso aí. E quer dizer, homens eleitos pela providência, turning point, as coisas mudam. E essas figuras exponenciais, não basta só ser líder. Aqui a gente tem 2 exemplos de líderes franceses, São Luís IX, o atual presidente da França com a primeira-dama. Não, senhores, apesar da primeira-dama estar na foto também, o foco é o Macron. Mas a gente vê aqui, no nosso lado direito, a gente tem uma exemplificação de todas as virtudes francesas, aí São Luís IX. Um rei que a gente pode até considerar ele como mártir, né? Não morreu exatamente em condição de mártir, mas morreu combatendo pela fé, encarcerado, em condição terrível. Quer dizer, tem tudo de típico do francês nele, mas nada do ordinário do francês nele. Não é um homem comum, não. De jeito nenhum. E, por outro lado, nós temos o homem popular, o homem massa. Quer dizer, o homem que a qualidade dele é de ser identificável com o povo. Quer dizer, literalmente o que o Dr. Plínio dizia, homem massa. Às vezes ele representa os piores vícios do povo. Vamos supor que tem um presidente aí que tem a fama de ser cachaceiro, tem um presidente que tem a fama de ser preguiçoso, de ser ladrão, num país que já... imoral, num país que já tem esses defeitos. Então, uma figura exponencial que nem o rei Luís IX, ele é suscitado pela providência para levar o grupo dele, né, o grupo aqui no caso o país dele, a cumprir a sua luz primordial, cumprir sua vocação. Ele vai exprimir caracteristicamente as qualidades do grupo, quer dizer, tudo que o francês tem de qualidade, você pode notar nele em grau mais elevado. Ele também vai ser um reflexo do amor que o grupo tem aos seus ideais, à sua mentalidade, ao próprio modo de ser do grupo. Inerentemente, ele é eleito por um processo anti-igualitário. Quer dizer, ele é diferente da massa, ele se destaca. Ele vai potencializar as qualidades desse grupo. Como eu falei, vai elevar o tipo médio do grupo. Existir esses homens, essas figuras exponenciais, esses modelos ideais, meio que sobe, o pessoal diz, né, sobe a régua para todo mundo. O contrário daí pode ser verdade. A revolução busca colocar modelos na sociedade que vão baixar a média. Talvez poderia-se dizer isso? Enquanto isso, o homem massa, um líder popular, eleito por literalmente numa competição de popularidade, que o processo eleitoral de hoje é isso, foi eleito ali com 50,5% dos votos, ganhou. Quer dizer, ele é igualitário por natureza e justamente ele é selecionado pela sua natureza comum. Isso vem a Revolução lança modelos para os homens que são, assim, eles se relacionam conosco por serem comuns, por serem o ordinário que você vê ele todo dia. Então, quer dizer, abaixando a régua mesmo, jogando para o povo um modelo que não tem virtude nenhuma, não vai levar ninguém para lugar nenhum, desvia completamente a vocação do povo. Joga, como o professor Pedro falou, joga a gente no buraco. E foi fabricado também pela propaganda. E na esfera religiosa, a gente tem também esses modelos ideais. Eles surgem, como exemplo aqui, não sei quantos dos senhores aí também têm umas gotinhas de sangue árabe. Eu tenho um pouquinho de sangue libanês. Não é árabe, libanês Mas enfim, é um modelo ideal do que seria o contemplativo libanês. São Charbel Macluf. Quer dizer, mas o mundo muda. Hoje em dia a gente tem a revolução aí que está podemos dizer, no seu ápice, nunca visto antes. A igreja tem que lançar, a providência lança modelos contra isso. E a igreja tem que canonizar esses modelos. Por quê? Que modelo que o jovem contra-revolucionário hoje tem em questão de santo para combater a revolução? Fazemos consulta, Luiz.
comenta isso. A Revolução Francesa, ela destruiu a nobreza, ela destruiu a arquitetura. É por isso que a Revolução, então, vai criando os seus falsos modelos para criar, para impulsionar. Bem, acontece que a graça começa a suscitar em pessoas modelos na linha daqueles que eles têm que seguir. Então, me parece que a mensagem da palestra sobre o Charles é essa. A Providência começa a mexer e nos Estados Unidos, outros lugares também, fazendo com que a alma americana comece a ser desenterrada. Perfeitamente. E justamente, como o senhor Marcos falou, faltam modelos dentro do contexto religioso para o jovem contra-revolucionário de hoje. Mas fora, você vê o enxoval de homenagens que o Charlie Kirk recebe de jovens católicos nos Estados Unidos. Rosário sendo rezado por ele, orações por ele. Isso aqui era uma cidade pequena lá, não foi a cidade onde ele foi assassinado, não foi a cidade onde ele nasceu, era apenas uma cidade que tinha uma sede do grupo dele. Então, o jovem católico, ele encontra no Charlie Kirk, não estou dizendo que é o modelo ideal, mas um modelo muito mais próximo do ideal católico combativo, quer dizer, da vocação dos Estados Unidos, o que ele encontra, por exemplo, nesses dois modelos aí que foram lançados pela igreja. Dos padres também. Certo? Nossa Senhora de Fátima, né? Aquela baseada na primeira imagem, né? E a gente vê também a questão que o Sr. Marcos falou da vocação dos Estados Unidos. Quer dizer, a vocação dos Estados Unidos até hoje, também usando um pouco dessa palestra do Dr. Plínio, não foi cumprida. Mas a gente vê uma tendência para cumprir essa vocação. E qual que era a vocação dos Estados Unidos? Qual que é a vocação dos Estados Unidos? O senhor Anderson mora lá há muito tempo, o senhor arrisca dizer? Esse é algo medieval, né? Então, nessa linha da guerra, da conquista, né? Para analisar isso, a gente tem que muito pensar um pouco sobre qual que é o que o Dr. Plínio dizia que era o principal vício do americano. A partir disso aí, o contrário seria a principal virtude, a gente pode expandir para a luz primordial e para a vocação deles. Os Estados Unidos... Sr. Luiz, eu queria fazer uma ponderação, uma pergunta, que é o seguinte: o Charlie Kirk, ele lutou contra princípios revolucionários, mas ele foi morto por ódio a esses princípios, aos valores que ele defendia. Foi morto por fazer oposição. Então a vocação dos Estados Unidos é pensando na concepção do país, na concepção do modelo americano. Os primeiros ingleses que foram para lá, isso em 1600, até o imigrante mesmo começou a ir lá só no virar ali do século XIX, né? Era o quê? Era uma Europa que estava devastada já pelo processo revolucionário, guerras entre várias heresias protestantes, perseguição aos católicos, perseguição a tal seita protestante, a Revolução Francesa já no início ali, né, já fermentando dentro da França, República. Então eram pessoas que, de certa forma, queriam fugir daquela complicação dos problemas políticos europeus e traziam um espírito de aventura, de querer ganhar dinheiro nos Estados Unidos, de montar uma vida para si lá, mais longe das complicações. E para eles as tradições que vinham do continente antigo eram sintomas dessa complicação. Eles não queriam aquilo, então eles iam para os Estados Unidos e adotavam uma identidade nova de americano e se desfaziam de todas as tradições, porque aquilo ali para eles era um problema, era uma complicação, era algo que eles não queriam. Então começa um vício, né, de não ser universal, de querer preocupar só consigo mesmo e os problemas externos que se resolvam. Os imigrantes que vão para lá adotam o mesmo modelo. Você pega os alemães que foram para lá, tem muito americano que tem sobrenome alemão. E o que ele tem de alemão hoje? Italiano. Quer dizer, são americanos que têm sangue daquela linhagem, mas não carrega a tradição consigo. Eles abandonam a tradição e adotam o modelo americano.
Daí surge a vocação dos Estados Unidos, quer dizer, se esse é o vício, combatendo esse vício é chegar à luz primordial deles. Então a luz primordial deles é uma universalidade. Aliado à combatividade deles, a gente pode imaginar que a vocação desse país é uma cruzada universal pela Igreja Católica. Não podemos dizer isso? Esse poderio militar todo que os Estados Unidos têm não poderia estar sendo utilizado a favor da Santa Igreja? Guardião do mundo, a polícia do mundo. O mundo hoje inteiro não é comunista Por causa dos Estados Unidos. Mas há desvios. Não cumpriu a vocação. O que a gente viu, por exemplo, é guerra do... É a Operação Tempestade no deserto, né, que foi para tirar o Saddam Hussein do poder por armas nucleares. Quer dizer, uma cruzada pela democracia no mundo. Essa é a vocação dos Estados Unidos. Uma cruzada pela liberdade de expressão no mundo. Essa é a deturpação da vocação deles. A deturpação do modelo ideal deles. Se não é isso, o que vai ser? Como é que eles vão chegar nessa realização da vocação deles? Quem vai erguer os homens providenciais, os modelos ideais que vão levar o país a cumprir a vocação dele? A gente tem exemplos na história. Eu acabei colocando fora de ordem. Resistência de Dom Peláio das Astúrias. Quer dizer, está ligado com a vocação da Espanha, a formação da Espanha. A Península Ibérica estava toda dominada pelos mouros. Quanto que estava dominada? Muito dominada. Não quero Dom Peláio. Esse pontinho roxo aqui nesse mar verde do califato. Mas surge um homem que corresponde à graça, se torna um modelo ideal e vem um turning point. As coisas mudam. Aquela batalha que ele ganhou ali em Covadonga não foi o fim. Não foi o fim do reinado mouro sobre a Península Ibérica. Mas foi o começo de uma mudança de chave. Daí para frente, as coisas foram mudando. Sr. Luiz, é necessário que a providência suscite esses arquétipos, esses modelos, e ao mesmo tempo, me parece que é necessário uma graça para que as pessoas elas se tornem menos invejosas e mais admirativas. Porque também não adianta nada ter um modelo e vamos mais rapidinho, vamos aqui. Vamos martirizar ele, né? Bom demais, vamos cortar a cabeça dele. Não vai resolver, né? Então, é necessário. Então, essa graça do arquétipo, ela precisa vir junto com uma graça para que as pessoas se tornem almas admirativas. A gente tem exemplo histórico disso, né? É Pentecostes. Os apóstolos poderiam ter sido martirizados também. Esse povo é muito santo, vamos degolar todo mundo. Deus faz tudo perfeito, mas se ele dá a graça do modelo, ele vai dar a graça também das pessoas seguirem esse modelo. Não adiantaria, vamos dizer assim, faria imperfeitamente se ele fizesse só uma coisa. O primeiro turning point, né, do mundo, Pentecostes. A gente vê uma reação católica muito grande hoje. Tem jovens aqui que certamente no passado não estariam aqui. Então, é difícil afirmar estando aqui dentro, né? Mas podemos dizer que o panorama histórico está mudando. Então, quem que suscita, né, esses homens? Eu não posso acordar amanhã achando que eu vou virar isso. Ninguém aqui pode. Eu vou virar um modelo ideal, vou me tornar um arquétipo. São eleitos pela providência, eleitos por Nossa Senhora, uma misericórdia enorme de Nossa Senhora, né? Eleger um homem desses aí, numa época como a nossa. A gente deu exemplo aqui da insurreição pernambucana. Nós temos arquétipos também da contra-revolução, pode dizer até mais recentes. O professor Tubrino. Justamente. Quer dizer, oferece um modelo contra-revolucionário, tipicamente brasileiro, né, mas que se destacava sobre os arquétipos que nós tivemos aqui no Brasil. Bom, quais são as qualidades do povo brasileiro? Agora eu queria o engajamento dos senhores aí. Quais são as qualidades do povo brasileiro que esses arquétipos encarnaram? E qual que é a vocação do Brasil? Mais importante do que a gente perguntar se o Brasil tem um arquétipo
é de nos perguntar se o Brasil está caminhando para a sua justiça, se os Estados Unidos estão caminhando para a sua justiça. A missão providencial do Brasil consiste em crescer dentro de suas próprias fronteiras, em desdobrar aqui os esplendores de uma civilização genuinamente católica, apostólica, romana, e em iluminar amorosamente todo mundo com o facho desta grande luz, que será verdadeiramente o Lumen Christi, que a Igreja irradia. Nossa índole meiga e hospitaleira, a pluralidade das raças que aqui vivem em fraternal harmonia, o concurso providencial dos migrantes que tão intimamente se inseriram na vida nacional, e mais do que tudo, as normas do Santo Evangelho jamais farão de nossos anseios de grandeza um pretexto para jacobismos tacanhos, para racismos estúpidos, para imperialismos criminosos. Se algum dia o Brasil for grande, seu lá para bem do mundo inteiro. As palavras do livro. A vocação também é universal, né? Exatamente. Inteiramente. Para o mundo inteiro. Agora o que o senhor Marcos perguntou é válido. O Brasil está caminhando para isso? A gente tem algum modelo que se destoa nesse sentido? Portugal tinha essa luta de divulgar o cristianismo pelo mundo. O Brasil é doido. Nossa Senhora em Fátima, ela também certamente incluiu o Brasil, porque falando português e aparecendo em Portugal, isso para nós é um alento muito grande também de que o Brasil interessa. Da mesma forma como ela livrou Portugal do comunismo, ela também livrou o Brasil do comunismo, né? A gente pode ver até essa similaridade entre os dois. Então aqui tem outra frase do Dr. Plínio, falando também sobre a vocação brasileira. A mentalidade brasileira no que ela tem de tradicional e nacional, pois que no Brasil tradicional, nacional e católico são ideias concêntricas, quer dizer, ideias que não têm o mesmo centro, né? Contém em si germes de uma grande civilização. A vocação do Brasil é intrinsecamente, né, caminha tudo junto. A tradição, o nacionalismo e a Igreja Católica. Os três têm que caminhar junto. Para partir disso aí, nascer uma grande civilização que aí cumpre sim essa vocação universal do Brasil. E a questão é, se a gente não está caminhando para isso hoje, se isso ainda parece um ideal muito distante, como que a gente pode auxiliar o Brasil a chegar nesse ponto? Da mesma maneira que o verniz está para a madeira, que dá brilho, que tira a máscara, que conserva, a doutrina católica está para as nações. Então, e para cada um. Então, à medida que se tiver esse verniz da doutrina católica, que vai apagar a madeira, vai deixar de ser o que ela é, mas vai elevar a dignidade, isso se cumprirá. O exemplo perfeito dele. Exatamente. Mas o nosso papel como jovens contra-revolucionários, no nosso apostolado, nossa página no Instagram, nossas reuniões, a gente tem que apontar tudo para esse arquétipo. Interessante. Entendeu? E Excelente. ser contra-revolucionário, por natureza, já está tendendo a isso. Quer dizer, um jovem hoje que se veste bem, que frequenta a missa tridentina, ele já está destoando dos outros jovens por esse arquétipo. É como se cada jovem que se afirma católico nos dias de hoje apontasse em admiração. Existe algo mais alto, existe o ideal, né? E por mais que pareça que esteja longe, né, porque a gente vê aí o mundo lá fora, a grande maioria corresponde com essa vocação, mas a gente viu aqui exemplos claros de que a providência age pelas minorias, não é? Quer dizer, a minoria devastadora ali do Dom Pelaio foi o suficiente para mudar a chave ali na Península Ibérica. Uma reunião dessa. Continuando um pouco com a citação do Dr. Plínio, acabou que eu não li ela na inteiridade dela. Eduque-se nos princípios religiosos e católicos, este grande povo, e ver-se-á, dentro em pouco, um Brasil novo florescer,
em que, eliminados os defeitos e reconduzidas as qualidades boas a seus verdadeiros limites, a história saudará o aparecimento de uma grande nação. Então são dois coloridos diversos e o grupo atua continuamente de um modo ou de outro, porque tem restos de uma retirada para cobrir. Quer dizer, falando do regime de graça de Ocásio. Porém, aguardando uma graça de Aurora. E quando essa graça de Aurora vier, aí sim. Aí começa uma retomada, começa o turning point, a mudança de chave. O Grand Retour é o grande turning point. O Grand Retour seria um exemplo gigante do turning point. É isso. E a nossa vocação, apesar de hoje nós conservamos, né, o que tinha de bom, o que tem de bom que sobrou na civilização cristã, principalmente aqui no Brasil, com a graça de Aurora isso muda. A gente começa a ganhar território. Então, senhores, eu gostaria de terminar essa conferência com um questionamento. O momento em que nós estamos hoje, né, que o Dr. Plínio dizia que era o crepúsculo e a aurora se oscilam continuamente, quer dizer, aquele ponto ali de começar a nascença do Sol, né? O momento que a gente está hoje não seria um turning point? Nós não estamos agora vendo, né, graças que estão... Se a gente for ver, comparando assim, a situação do católico hoje com a do Dom Pelai e dos seus soldados ali nas Astúrias, é muito pior hoje. Quer dizer, quanto tempo que a gente está sobre esse regime horrível que a gente vê aí. O católico hoje ele vive quase que nem um preso no próprio mundo. Quer dizer, a gente é atacado constantemente, até por imagens indecentes, por tudo que tem de pior no mundo está aí, está à vista, a perdição das almas está mais fácil do que nunca. Então, a situação da cristandade hoje, a situação do católico hoje, não seria muito pior do que o de Dom Pelai e dos seus soldados ali na Covadonga? E assim, é impressionante que de alguma maneira ainda piora, né? Nas almas nossas talvez já tenha se operado esse túnel com essa virada. Pois é, mas quando vier, não vai ter que ser muito maior do que o que aconteceu lá? Pois é. Não vai ter que ser muito maior do que Dom Afonso Henriques? O tamanho do pecado exige também uma graça muito maior. Esse homem caiu muito abaixo do precipício, para subir ele vai precisar de uma graça surpreendente, né? No centro de tudo isso está, entretanto, o fenômeno. O fenômeno é o seguinte, é que o nosso trabalho é substancialmente... O trabalho aí é apostolado? Apostolado. O apostolado é substancialmente o trabalho de uma família de almas, nosso grupo de apostolado, suscitada no maior tournant de l'histoire desde que eclodiu o processo revolucionário. Eu acabei de falar aqui, quer dizer, a gente está se o mundo decaiu tanto, se a gente abaixou tanto para o pecado, chegou tão perto ali do reino de Satanás na Terra. A questão é a seguinte, o Dr. Plínio está explicando aqui, acaba sendo tudo certo. Vamos dizer, nós temos sempre nas filosofas. Por que ele está dizendo que o tournant hoje vai ser maior que o tournant de Santo Inácio operou? É o que ele está afirmando. É maior que outro tournant que já houve. Por que ele está afirmando isso? Isso disseram. Nós entramos, Santo Inácio combateu a segunda revolução. Primeiro. Depois veio a Revolução Francesa, veio o comunismo, veio a quarta revolução, veio a quinta revolução. Então, a obra do tournant é muito maior. Ele não está dizendo que os artífices, não é? As pessoas que estão aqui são maiores do que os nossos predecessores, não é isso que ele está dizendo. Mas a obra é maior. Porque abarca um mundo muito maior. Né? Muito maior e Muito mais é afirmado. um tournant de um baixo que desceu aonde? Mais baixo, Não sei se eu consegui explicar a revolução, ela caminhou. Então, portanto, o processo se agravou Foi muito. até o satanismo hoje em dia. Na época de Santo Inácio não tinha Revolução Francesa, por exemplo, né? Não tinha Quarta Revolução, não tinha... A recapitulação para a gente poder encerrar a reunião.
Começamos então tratando do fato triste ocorrido, que foi a morte do influenciador americano Charlie Kirk. Falamos sobre como ele era um jovem idealista num meio político que não era propício para isso. Idealista combativo, ativista, buscava e tendia para um modelo ideal dos Estados Unidos que não estava sendo oferecido na época. Quer dizer, buscava o turning point para o cumprimento da vocação do país dele. Falamos também sobre a importância desses modelos ideais para que ocorra esse turning point historicamente. Citamos alguns exemplos: Dom Pelaio das Astúrias, Dom Afonso Henrique, aqui no Brasil a insurreição pernambucana, e como essas figuras se destoam do que é oferecido hoje, das figuras suscitadas pela Revolução para desviar os movimentos. Como é que uma figura dessa, por exemplo, se destoa de homens massa, não homem massa? Uma figura que consegue ser típica, representar o tipo daquele país em suas qualidades, mas não tem nada de ordinário, quer dizer, não é mediano. É uma figura que as qualidades se potencializam nela. E como que a chegada dessas figuras elevam coletivamente o médio da sociedade. Falamos também sobre a vocação americana, o que é a vocação dos Estados Unidos, por que é uma vocação universal, uma cruzada universal pela Igreja Católica, baseado no vício dos primeiros americanos, e os desvios que houveram dessa vocação. Falamos agora, para coroar, a vocação do nosso país, e o Leturnando Estoar, que está acontecendo hoje no Brasil, e como nós, que fazemos apostolado, somos jovens católicos, contra-revolucionários, apesar de nossas limitações, como nós podemos atuar correspondendo às graças que nós recebemos. Esse ainda será um grande país, como era dito.